João, vou te dar uma data e eu tenho certeza que você vai lembrar. Sim, eu estava lá. Sim. Novembro de 1712, Sibéria. O que aconteceu neste dia, neste local? Cara, Daniel, a gente tem que primeiro, né, falar que, tipo, a gente não vai poupar ninguém. Não, né? Nunca, jamais. A gente tá atravessando uma linha perigosa, então assim, a gente sabe que depois que esse episódio sair, a NASA, a Área 51, né, a Los Peligros, que é a Área 51 mexicana, né, vão estar todos atrás de nós, mas chega de mentiras, Daniel. Chega de meias verdades, Daniel. Sim, Hoje nós vamos aqui desvelar uma história natural e sobrenatural. Nessa data fatídica, Daniel, nascia Sergei Noelovich Pasquate. Grande Sergei. Saudade. O homem que viria depois a ser chamado de Papai Noelus, que depois, né, foi diminuído para Papai Noel. O que as pessoas não sabem, Daniel, é que, tal qual um conto dos irmãos Grimm, cujos originais nos contam de histórias horríveis, de morte, de dor, de estupro, Papai Noel não era um cara legal, um cara que ajudava, não. Não era Nada o velho disso. Batuta. Não era, Daniel. Papai Noel era um monstro, Daniel. Um monstro mesmo? Um monstro, Daniel. Mas não um monstro no sentido de uma pessoa que faz algo ruim, não. Não, Daniel. Papai Noel tinha uma deformidade bizarra, Daniel. No saco? Não. Não, Daniel. Não. Aonde, meu Deus? Papai Noel, Daniel, era o famoso, o renomado, o temido gêmeo polivitelino, Daniel. Meu Deus. Sim. Já Noelovich nasceu já. com 38 cabeças, Daniel. Meu Deus. 73 joelhos. Imagina a dor disso tudo. No frio. Um único tronco. Gente. E 14 asas de morcego. Nossa, opa. Sim. Seu parto foi muito complicado, Daniel. Deve ter sido Inclusive, doloroso. A parte mais difícil do parto é que quem ficou grávido foi o pai dele. Então é por isso, tá explicado então. Inclusive, uma curiosidade todas as 14 asas de morcego eram asas direitas. Sim, o que fez com que Papai Noel, na sua infância, fosse chamado de o Menino Lontra. Eu tô tentando manter a seriedade, não consigo. Menino Lontra, meu Deus do céu, João. O Menino Lontra. E você sabe por que eles chamavam ele de Menino Lontra, Daniel? Por quê? Porque assim como as lontras, Daniel, ele adorava roubar. Não tinha nada a ver com a sua questão física, não. Tinha a ver com o fato de que ele roubava doces, Daniel. Roubava doces, sem vergonha, Sim. Desgraçado. E ele gostava de roubar doces e andar de monociclo e masturbar andarilhos, Daniel. Era isso que ele fazia. Até por isso depois, né, alguns anos depois, surgiu a fama dele sempre estar com a mão no saco, né? Exatamente, Pessoal... Daniel. Ele fazia, como ele tinha vários joelhos, ele fazia a joelheta. A joelheta. Como será que funciona isso? Ele botava entre os joelhos assim? Essa parte eu vou deixar o Mordente explicar. A joelheta? Sim, por favor, Mordente. A joelheta natalina. Bom, o que acontece? Quando uma pessoa ama muito outra pessoa e uma dessas duas pessoas tem 14 joelhos, são 14? São muitos joelhos, Mordente. São muitos, eu acho. Eu esqueci. Não faz mal, eram muitos. Tem né, até vários joelhos. A prática da joelheta, ela acontece por um princípio científico de engenharia básica, de mecânica, né, de física mecânica básica. Porque o que acontece? Todos esses joelhos, quando eles estão, né, distribuídos por entre todo um corpo, você tem formas diferentes de articular. Então, esses joelhos, eles não são todos iguais aos joelhos que, né, pessoas comumente têm, que dobram somente para um lado. Alguns joelhos dobram ao contrário, e como vários deles, às vezes, estão no mesmo membro, então você pode ter, por exemplo, 3 joelhos numa perna no só. braço.
No braço? Sim. No braço também. Ou na perna, né? Dependendo, essa deformidade dos vários joelhos, ela varia. E o que acontece? Você tem aí um membro que se dobra em várias direções simultaneamente. Então você pode estar ao mesmo tempo dobrando um pedaço do seu fêmur para dentro, né, para sua própria frente, enquanto logo abaixo ele está dobrado para trás, enquanto para um lado, um pouco mais para baixo ele dobra para o lado, criando todo um sistema de engrenagens e roldanas, né, de cartilagens e tendões, de forma que a joelheta ela é realizada simultaneamente. No caso, para 2 ou mais homens simultaneamente, em que eles encaixam seus pênis nas ditas dobras, né? De forma que durante a dobra dessas juntas, as extremidades da pele envolvam o falo e, através de movimentos intrínsecos muito semelhantes à técnica desenvolvida por dançarinas do ventre, de micromovimentação. Então todas aquelas articulações, elas, né, são encaixadas, tem vários pênises encaixados nas articulações, e por movimentos muito intrínsecos é possível masturbar vários homens ao mesmo tempo, utilizando apenas um membro do corpo por meio dessa complexa relação entre ter vários joelhos. Então a joelheta, né, foi o método de sobrevivência do Papai Noel durante um bom tempo aí, né, nesses primeiros momentos de sua vida aí no século XVIII. Né, a invenção que o tornaria famoso para sempre, né? Que foi a invenção do serrote. Exatamente. O Papai Noel, ele inventou o serrote moderno. Sim, o serrote como conhecemos. O serrote anteriormente, ele era uma ferramenta que, inclusive, ele não servia para serrar objetos. Não, mas o serrote era uma forma de tranca para carroças, que por um motivo era chamada de serrote. Eventualmente o Papai Noel falou, né, alguma coisa que o levou a inventar o serrote como o conhecemos, né, tornando assim a trava para carroças, o nome da trava para carroças, desnecessário e obsoleto. Sim. Inclusive a invenção do serrote pelo Papai Noel gerou também uma grande cantiga, né, infantil, que também aí habita o populacho, os populares, a mente dos populares, que é o Serra, Serrador, Serra o Papo do Vovô. Sim. Ficou bem conhecida também nessa época, por causa do próprio Serguei Noel, né, que era um vovô, assim, conhecido, né, como o monstro ali da cidade e tal, joelheta de noite, joelheta de dia, era uma loucura. Sim, e curiosamente, né, numa época em que a gente poderia imaginar que Serguei Noel foi ostracizado, condenado, né, mal visto em sua comunidade pela prática da joelheta, na verdade ele foi muito bem acolhido, pois ele se tornou rapidamente o homem mais rico de sua vila, e por decorrência da forma como seu sangue, sua linfa, seus fluidos corporais circulavam em seu corpo monstruoso e altamente cheio de deformidades, viria também a se tornar uma pessoa extremamente longeva. Já falamos aqui então da origem, né, mais ou menos do Serguei Noel. Como é que era o sobrenome dele mesmo, João? Serguei... Não importa, Daniel. Noelevich, não eu acho que é isso. Acho que era isso. Mas anos depois disso tudo que a gente falou e do Mordente ter contado, a história da joelheta e tudo, ele, com todo o dinheiro que ele conseguiu ganhar com essa nobre arte, ele... acabou conseguindo fazer cirurgias plásticas, né? Pra retirar das asas de morcego. E também foi o primeiro doador de joelho da história. Tem isso também, ali, como... Ele já começou a ter ali uma coisa de nobre, né? Ele foi o primeiro doador de joelho. Pro Toninho Cerezo, inclusive, foi algo muito bonito. Ronaldo pegou 2. Sim. Precisou de 2 pra juntar ali. E depois disso, aí que ele mais ou menos começou a ter esse visual que a gente conhece hoje, né? De parecer um velhinho e tudo. Na verdade, ele não parecia um velhinho. É que as cirurgias, vamos dizer assim, elas não eram muito avançadas nessa época, não é? Então ele teve algumas cicatrizes e sequelas e tudo mais, e então por isso ele acabou deixando a barba crescer pra, né, melhorar a autoestima. Afinal de contas, ninguém ia mais querer fazer joelheta com ele, né? Ele tava só agora com 2 joelhos. Exatamente, ele já então não era mais atraente. Não era mais inclusive atraente com menos de uma dezena, a prática é impossível.
Exatamente, Sim. então não tinha mais. O máximo que ele podia fazer era ensinar para alunos que tivessem mais de 10 joelhos, né? E era difícil ele encontrar alunos, infelizmente. Mas ele com toda a fortuna que ele ajuntou e acumulou ao longo dos anos, ele também foi um grande, inclusive um dos grandes precursores da cirurgia plástica. As primeiras cirurgias plásticas que ele fez para, né, assumir uma outra forma e, né, chegar a ter a sua imagem exterior próxima de sua imagem interior, né? Ele próprio tirou as próprias asas de morcego. As primeiras cirurgias que ele fez, que foram para tirar as 14 asas direitas de morcego que ele tinha, ele mesmo fez nele próprio. Ele foi um dos grandes precursores. Ele, né, estudou bastante a própria anatomia e quando ofereceu seu corpo aos experimentos e aos testes de outros médicos, ele próprio fez questão de não ser anestesiado, nem com vodka, nem com nenhum tipo de barbitúrico, justamente para poder guiar os seus médicos de forma que as cirurgias fossem bem sucedidas. E nós podemos dizer que, né, apesar das cicatrizes, né, que ele cobre com as grandes roupas e com a barba, que foi um grande sucesso, né? Sim, foram sim, todas. total. A mais longa delas durou cerca de 5 ou 6 anos. Sim, foi pra tirar a asa direita número 13, se eu não me engano. Salvo engano, porque ela estava muito próxima da medula, tinha um certo risco. Então, assim, muita coisa foi... Eram poucas coisas a serem feitas, porém, a passos muito curtos. Então, eles levaram ali entre 5 e 6 anos para fazer essa remoção, mas também deu certo, né? Ficou inclusive, para a posteridade. Ele registrou tudo da mesma forma que existe o livro Grey's Anatomy, que é o grande atlas da anatomia humana. O Papai Noel também registrou o seu guia de anatomia para pessoas em condições semelhantes a dele. Então ele registrou tudo no Necronomicon. Sim. Sim. E ficou para a posteridade, né, como uma referência. Então, assim, é realmente uma alma muito nobre, uma pessoa que não é muito querida à toa. Né? Durante o tempo que ele ficou, né, internado, ele ficou muito tempo de cama, com várias suturas, ele divinou novas técnicas, né, de se divertir no hospital enquanto você está na cama com suturas, que é o Kama Sutra. Sim. Sim. Isso é um Inclusive, fato. pra quem não sabe, Sutra quer dizer Noel em libanês. Isso mesmo. Verdade. É verdade. Né? E olha só outra curiosidade. Pitangui quer dizer Noel em Tupi-Guarani. Por isso ele é o padroeiro dos cirurgiões plásticos. Sim, muitas culturas não estão exatamente a par disso, né? Mas como são muitas referências cruzadas, da mesma forma que toda a história do Natal, né? A história do nascimento da criança Deus, ele é lido e interpretado, essa história é lida e interpretada em várias culturas. Então, né, você vai em determinadas áreas do globo, e você tem uma história, né, de conteúdo semelhante e lida de uma forma X, com personagens diferentes, porém, em essência a mesma. E o mesmo acontece com o Papai Noel. Ele, né, tem várias representações e significados semelhantes ao redor do globo, em várias culturas diferentes. É uma figura realmente muito... Ao mesmo tempo que muito popular, muito enigmática, né? Sim. Cercada de mistério. Ele teve uma fase muito engraçada também. Depois que ele realmente ficou rico, fez as cirurgias, ele teve uma época que ele estava muito interessado em comida saudável, porque na Sibéria ele se alimentava de, né, gelo, né? Não, gelo e talo de jasmim. Sim, então, terra às vezes, quando tinha, que era muito difícil. Muito pouco, lágrimas, né, e só tinha uma panela para cozinhar, a panela não era muito grande. Então, assim, quando ele entrou numa época de fartura, ele percebeu, não, eu acho que eu devia me manter saudável, sobreviver até hoje, né, pelo meu talento na joelheta, porém, e aí ele decidiu beber, ele quase morreu tentando comer saudável, porque ele bebeu muitos e muitos litros de suco de beterraba, né, numa tentativa aí de melhorar o seu índice de vitaminas, porém ele, né, sofreu sérios danos nos órgãos internos, mas é só um factoide, isso aí realmente não interfere muito na história de vida dele, é apenas uma pequena curiosidade.
Sim, vamos falar então, João, eu sei que dessa parte da história você tá bem por dentro, de quando o Sergei Noel finalmente encontrou sua vocação. Chegou por mensagem, inclusive, a vocação dele, que foi quando ele conheceu o seu primeiro amigo duende. Sim, cara, o que as pessoas não sabem é que, a partir do momento que ele ganhou dinheiro, né, ele se tornou um hipster, né? Sim. Ele foi o primeiro hipster do mundo. Óculos grandão e tal. Óculos grandão, tatuagens de estrela, sabe? Tipo. Braço cheio de tatuagem. Exatamente. Isso em 1830, cara. Sim. E ele foi o primeiro hipster da história do mundo. E ele gastou quase 3 bilhões de cruzeiros na época pra dar uma volta ao mundo tentando se encontrar. E no final ele percebeu que ele era um grandíssimo cuzão. Sim. E ele teve essa revelação mística em Sabará, em Minas Gerais, né, durante a sua viagem, que ele mandou construir a própria estrada de ferro que ia levar ele, então a viagem demorou muito por causa disso. E sim, ele ficava foi lá só de olho, né, enquanto eles construíam. Exatamente, ele foi num paquete de uma única pessoa, que era só ele e o maquinista sentados juntos na frente da caldeira, onde eles tinham que trabalhar incessantemente jogando carvão vegetal dentro da caldeira do trem. Inclusive as aventuras dele acabaram gerando um desenho, né, no Discovery, que chama Thomas e Seus Amigos, que é muito bonito, conta essas histórias todas. E quando ele estava em Sabará, ele se encontrou com um cantor popular chamado Ventania, que convidou ele a comer um guisado de cogumelos, e foi a partir desse dia que ele passou a ver os duendes, cara. Foi. E os duendes foram importantes também para ele encontrar, se encontrar e encontrar a vocação, né? Aquilo que ele sempre buscou em sua vida, desde a época lá que ele era um menininho com 14 asas e tal, que foi o quê? Ele queria fazer a alegria agora não mais de mendigos, mas sim de crianças, né? Pelo mundo. Sim. E num primeiro momento ele achou que a melhor forma de fazer isso era se tornando budista, né? Sim, porque é isso que a pessoa pensa de primeira, né? Quero fazer alegria das crianças, pá, virei budista. E então ele raspou, né, o seu cabelo e entrou para um mosteiro, onde ele foi rebatizado como Shivadarshana Prayogananda, e ele se mudou para esse mosteiro, onde ele meditou por diversos anos. E, inclusive, ele mora lá até hoje. Mas aí, Daniel, o que as pessoas não sabem é que, se tornando, né, uno com o cosmos, né, ele morreu. Sim, infelizmente. Sim. Sabido Só isso. que ele reencarnou numa criança espanhola chamada El Chico, né? El Chico. E essa criança, quando cresceu, virou o Roberto Justus. Olha aí, que coisa. Essa eu não sabia. Então quer dizer que o Roberto Justus, que a gente conhece aí, atualmente é a reencarnação do Sergei Noel. Isso. Exatamente. Olha isso. Só. Que coisa, E cara. o Mordente vai explicar melhor aí como, né, que o Roberto Justus acabou criando essa ilusão coletiva do papanoelismo, né, enquanto religião. O que acontece foi que a grande quantidade de cogumelos ingerida no guisado que Sergei Noel comeu com o cantor Ventania causou danos permanentes, né, à psique, ao cérebro, ao lobo frontal de nosso querido Papai Noel. Então, enquanto budista, ao se conectar ao cosmos e né, eventualmente vir a perecer, todas as alucinações que ele tinha foram espiritualmente transmitidas a El Chico, que eventualmente se tornaria Roberto Justus. E Roberto Justus, sendo, né, um grande empreendedor, né, uma pessoa tenaz, criativa, que né, que enxerga oportunidades ali nos momentos de crise, uma pessoa para frente, não estava, né, consciente de que estava cometido pelas grandes quantidades de cogumelos espiritualmente transmitidos para a sua psique, e com isso ele começou, né, a dizer, olha, viajei em 24 horas pelo mundo inteiro e deixei presente para todas as crianças que foram boazinhas. E as pessoas diziam, Roberto, isso é fisicamente impossível.
Em 24 horas você não consegue chegar. Eu acho que talvez no Japão. E mesmo assim você ainda tem que fazer uma parada. Você provavelmente vai ter que parar em Düsseldorf. Vai ter que esperar um pouco. Então, assim, isso não é possível. Não, é possível sim. E, né, em sua torrente de criatividade, ele criou um PowerPoint, mostrou a todos ali, né, todos os seus sócios, funcionários, parceiros, né, e clientes, e mostrou por meio desse PowerPoint por que era fisicamente possível que ele viajasse o mundo inteiro em 24 horas, numa determinada data que ele escolheu, no caso, aí realmente é porque eu não sou exatamente um cientista, então eu não sei se é o solstício ou se é o equinócio, mas ele escolheu essa data de dezembro. É o solstício. É o solstício, pois é. Solstício. Ele escolheu essa data específica de dezembro como a data perfeita para que este grande feito, esse feito aparentemente impossível, se realizasse, em que ele monta em seu trenó, viaja pelo mundo em 24 horas, puxado por renas, inadvertido de que existem fusos horários, e que um horário em um lugar não é o mesmo horário em outro lugar, e deixa presente para todas as crianças que foram boas. Há quem diga, entendeu? Invejosos dirão que o que ele faz, na verdade, é montar numa Harley Davidson, que ele mantém desligada, com 4 funcionários dele puxando a Harley Davidson, e que essas 24 horas ele passa atravessando a Dutra, jogando os rebites de uma jaqueta de couro que ele vai despregando na hora e vai jogando pra fora, enquanto grita ho, 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 Feliz Natal, tá aqui seu presente, você foi bonzinho, julgando. Então, na subjetividade agora do nosso adulto El Chico, na subjetividade dele, ele está de fato se transportando por todo o planeta. Não é? Sim. Eu tenho uma prova aqui, cabal, de que as pessoas, né? É bom de falar aqui, a gente tá dando aqui a verdade para as pessoas. Vai chegar gente falando que não acredita, que a gente tá louco, que a gente fumou cocô, mas não. Eu tenho provas, ó. Tenho aqui, tô mandando para vocês aí, ó, no chat, ó. A prova de que o Roberto Justus é sim o Papai Noel, que é, ó, Roberto Justus segurando uma Coca-Cola. Que é que o Papai Noel mais gosta. Todo mundo sabe, né? De Coca, não, e o que é Roberto Justo, se não um verdadeiro gênio da publicidade. Exatamente. Um gênio do empreendimento. Coca-Cola, ó. Atenção! Atendendo à determinação da CIA, FBI, Anvisa, Inmetro, FIFA, ABIN, KGB e Ministério da Educação da Rússia, o restante do conteúdo deste podcast foi removido permanentemente da face da Terra e talvez até da internet. Os autores Daniel Bayer, João Carvalho e Rafael Mordente pedem perdão pelo vacilo e prometem que isso nunca mais ocorrerá. Obrigado e Feliz Natal. Ho, ho, ho.